A paz de Cristo para vocês. Quero trazer uma reflexão na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e versículo 11 a seguir, gente. Paulo diz assim: porque a graça de Deus, ou seja, a graça, o favor imerecido, o favor divino, a benevolência dele, que ele nos dá de forma gratuita e sem a gente merecer. Ele diz que essa graça se há manifestado, se há revelado, trazendo salvação a todos os homens. Salvação. Salvação é cura, salvação é libertação, salvação é livramento, salvação é resgate. E para ilustrar isso, você lembra dos escravos, dos negros escravizados nas senzalas pelos seus senhores? Pois é, fazendo um paralelismo entre a escravidão pelos senhores desses escravos, dos negros, por exemplo, o pecado é como fosse esse senhor que escraviza o ser humano lá na senzala, lá na lama. E a graça de Deus, ela vem para nos libertar desse senhor chamado pecado e nos colocar em liberdade, nos colocar em vida, nos colocar para viver, respirar a boa, agradável vontade de Deus e vivermos livremente sem estar escravizado pelo pecado. Então a graça de Deus se manifesta para nos resgatar, nos tirar da lama, da senzala do pecado e trazer salvação a todos nós. E Paulo ainda diz, ensinando-nos, ou em algumas versões, educando-nos, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos este presente século sóbria, justa e piamente. Isso aqui eu acho bonito, porque a graça de Deus ela tem uma função pedagógica, didática, educadora, de nos educar, para que a gente negue as impiedades e vivamos este presente século de forma justa, primeiro justa, ser justo. Educa o ser humano escravizado no pecado, que ele era injusto, cometendo todo tipo de desordem pecaminosa, de concupiscência carnal. Então a graça vem educar a gente, nos ensinar para que a gente seja justo. E depois também para que a gente viva uma vida sóbria, ou seja, equilibrada, sem fanatismo, seja ele religioso ou político ou qualquer outro tipo de fanatismo. E também uma vida de piedade, piamente, ser piedoso, ser bondoso, ser empático. Sentir também a dor do outro e o bem que eu desejo para mim, também eu fazer para o outro, se eu tenho condições de assim o fazer. E ainda ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aguardando essa esperança, que Jesus vai voltar. Vai voltar para levar essa igreja, esse povo que foi resgatado do pecado, para juntinho dele, e assim estaremos livres das tentações deste mundo, das concupiscências, dos sofrimentos, das aflições, das coisas contrárias a Deus, anticristãs. E esse é mais um grande ensinamento que Paulo dá para Tito e que a gente também aplica a nós, porque é estendido para todos nós, é extensivo a todos nós. E vamos praticar isso e entender que a graça de Deus, ela tem também função educadora, ela veio para nos salvar, nos libertar do pecado, porque as pessoas estão presas ao pecado. E o pecado está dominando as pessoas e fazendo delas escravos, e essas pessoas fazem as vontades do pecado, os desejos da carne, da inveja, do adultério, da prostituição, da fornicação, da embriaguez e tantas outras sortes de pecado. Mas maior é Deus, maior é a graça de Deus para te libertar de tudo isso daí. Que Deus abençoe o dia de vocês e tenha um dia abençoado por Deus. Um abraço.